Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje eu vou estar falando sobre o Versalles VSLH11, mais especificamente do relatório gerencial desse fundo que tem dividido opiniões. E aí, você gosta desse fundo? Tem carteira? Acredita na gestão? Esse é um fundo de recebíveis imobiliários, ou seja, um fundo de papel, fundo novo no mercado, mas que já tem dado o que falar. Eu tenho esse fundo em carteira e eu vou falar primeiramente aqui um overview aqui dos números, de como é que está sendo os indicadores e depois entrando mais especificamente nos principais pontos do relatório gerencial, bem rápido, não vou estender muito, você vai ter aqui nos cards alguns vídeos que também falam sobre Versalhes anteriores que eu vou detalho mais a tese, tá bom? Já peço também a sua inscrição, seu like e também ative o sininho. Vamos lá. Esse fundo, ele tá na base aí de menos de 10%. Isso aqui, ele não é normal, porque ele estava sempre negociando acima de 10, então pode ser tido como uma oportunidade. Ele pagou 11 centavos, é um fundo cofrinho, ou seja, um fundo que em torno de 10 reais você já consegue comprar uma cota e está pagando um dividend yield excelente de mais de 1%. Mesmo assim, o mercado está pagando somente o valor patrimonial. Quando eu falei desse fundo, ele estava em torno de 1,04, ou seja, já caiu bastante, está bem já mais palatável para você estar comprando e aportando nesse momento. Aqui você vê que há um derretimento na cota, que estava quase batendo R$ 13 e agora está menos de R$ 10. E aí você tem que se perguntar se o mercado ele não está sendo maníaco depressivo, ou seja, ele não está sendo pesando a mão demais nesse fundo. Por quê? Porque você vê que a projeção de 12 meses ela é maior do que 15%, o que justificaria até uma subida. No entanto, o mercado ele achou que ele iria pagar esse patamar aqui de 12 centavos, depois ele foi para 16. Aí quando ele caiu aqui para 8 centavos, aí o mercado desesperou, sendo que agora ele pagou 11, ou seja, está bem aqui nessa base aí de 11, 10 centavos, o que eu julgo bem adequado. Veja bem, esse derretimento aqui do valor patrimonial durante as emissões não gostou muito, o mercado não gostou com certeza, eu também não gosto disso, mas só que ele tem poucos meses, vamos ver como é que vai se comportar nos próximos meses. Então, se você for ver, pegando como base nos últimos dividendos, que ele pagasse em torno de 10 centavos, daria, vamos dizer que ele ainda suba para 10 reais, ainda assim daria 1%. Então, você vê que ele, abaixo dos 10 reais, facilmente te pagará mais de 1%, como está aqui 1,06 de dividend yield, o que é excelente. Agora vamos ao que o relatório gerencial especificamente, que é o que o pessoal está esperando. Então ele distribuiu 11 centavos, fala aqui que daria nas cotações atuais mais de 1,10 de dividend yield, que seria excelente. Aqui você vê vendas e essa é a estratégia da gestão, ele fica movimentando muito CRIs, hora ele compra e hora ele vende. Aqui a gente vê a liberação das cotas, botando dinheiro em caixa do fundo. E ele pegou aqui mais recursos indexados ao IPCA nos aportes para maior rebalanceamento da carteira. Aqui você vê que ele tem 34% do IGPM nos indicadores e 44% no IPCA, então ele está mais focado no IPCA, isso eu acho muito positivo. Ele ainda tem 7,9% em caixa. O cupom médio ponderado é de cerca de 12,4 ao mês, mais a inflação, o que é excelente. Você vê que ele tem um prêmio de risco muito bom, porque se a inflação arrefecer mesmo assim, ela pagando ali em torno de 8, 7, 6% ao ano, você já tem mais de 12%, o que daria facilmente, chegaria na casa dos 20% de valorização. E aqui ele fala sobre a recuperação dos setores e a tendência de recuperação dos ativos e a expectativa de tendência de vendas de portfólios e aumento da receita, tá bom? Então, esse é o panorama que o gestor falou. É sempre bom a gente ler a palavra do gestor, mas isso aí, claro que o gestor ele coloca aquilo que ele quer melhor expressar para os cotistas para que possa estar aumentando a valorização da cota. Aqui no DRE, eu queria chamar a atenção
de alguns aspectos que eu acho importante para aquele investidor que está pensando em aportar ou até mesmo aquele que já carrega a posição. Você vê que ele só faz isso aqui, essa gestora faz isso, né? Só fala o DRE de julho, que é do último mês, e de 2021, do ano corrente. Você não vê a evolução de janeiro até julho, o que eu acho muito negativo, porque seria bom a gente comparar como é que anda o investimento. Então, você vê que ele teve 2,7 de resultado de investimento, só que com as despesas, o resultado caixa é 2 milhões e 400. Temos os ajustes contábeis a menor, então você vê que o resultado contábil ele é 2 milhões e 40, mas foi distribuído quase 3 milhões, o que deixa alguma dúvida. Talvez seja por isso que o mercado bateu tanto após o relatório gerencial ser apresentado. Porque se você for ver aqui, daria uma diferença muito grande. Então, se ele só distribuísse em torno do que ele ganhou, daria o quê? Vamos colocar aqui, daria em torno de 70%, mais ou menos, 75% do que ele distribuiu. Se você pegar 11 centavos menos os 25%, daria 8 centavos. Então você teria aí em torno de 8 centavos, em linha com o que ele pagou na última vez, que foi, se não me engano, 8 centavos também. Então você vê que isso, mas ainda assim, se ele pagasse 8 centavos, arredondando aqui para 10, daria 8%, 0,8 ao mês, o que seria muito bom. Mas claro que a cotação está mais baixa, então seria próximo aos 0,9%. Então eu não entendo essa histeria toda, porque você está tendo um prêmio de risco bem adequado com um dividend yield na tendência de 1%, chegando muito próximo a 1% ou até mesmo mais. Mas se você for ver aqui, e é bom a gente analisar nessa parte aqui também, em 2021 ele distribuiu muito menos do que ele arrecadou. Então ele arrecadou 12,1 milhões e distribuiu 11,3, ou seja, tinha um saldo remanescente. E por isso que ele fez esse ajuste aqui. Então eu creio que nos próximos meses ele não pagará 11 centavos, pagará algo em torno de 9 centavos ou até mesmo 8. Claro que a gente tem aqui ativos que ainda não conseguiram performar tão bem, mas que no longo prazo tendem a, com a puxada do IGPM e IPCA, colocar mais dinheiro no bolso do cotista. Então a gente tem a maioria em CRI, mas a gente ainda tem um caixa aqui que ele pode ser até que queime para poder manter mais próximo aos 10 centavos, o que eu não acho que seria saudável a longo prazo. Mas a gente vê aqui o cupom, e é isso que me interessa, de mais de 12% no IGPM e no IPCA. Então você conseguir CRIs que estão pagando extremamente alto, sendo que a maioria é sênior, que seja, tem uma preferência no pagamento, ou seja, é um pouco menos arriscado, e você tem a minoria aqui um pouco de subordinada e mezanino também única, sendo que a subordinado ela é a mais arriscada. Então isso é uma coisa de se invejar, você ter esse portfólio, conseguir fazer essas aquisições, isso é muito positivo. Aqui a gente vê mais detalhes, a gente vê sobre tanto volume e a parte de presença e pregões, e aqui a gente vê um pouco das regiões onde esses CRIs estão espalhados. A gente vê aqui o duration, esse aqui que é o desafio, ele não é tão alto. Se você for ver, ele tem um duration aqui bem próximo aos outros high yield, como o HTTR e também como o TORD 11. Apesar de que o TORD 11 já é uma proposta bem diferente, não é high yield tanto assim. Então a gente vê, essa aqui é o desafio em 2.9, então isso faz com que ele sempre esteja atrás de novas emissões para poder aumentar esse duration, porque se ele não fizer nada, em pouco menos de 3 anos, ele não tem mais renda nenhuma, tá bom? Praticamente. E esse aqui é o portfólio, você pode também ver o relatório e ver mais detalhes sobre ele. E aqui ele vem falando aqui algumas coisas sobre o glossário, tá bom? Então, esse aqui foi o relatório gerencial, tá bom? Dando um overview, minha opinião. Eu aumentei posição consideravelmente abaixo dos R$10. Agora eu já fico com ponto de atenção
se ele começar a pagar esses dividendos um pouco mais alto, e se ele abaixar o dividendo, eu não desespero, porque eu sei que faz parte da estratégia. Então, abaixo de 1, eu considero aí bem tranquilo para se comprar, até mesmo 1. Então, eu daria aí um panorama abaixo de R$10, eu continuo aportando. Se subir muito, aí eu já fico, por causa de um aumento no dividendo, isso pode acontecer se ele aumentar o dividendo e a cotação começar a subir, eu não compraria mais, porque já fica muito fora do meu prêmio de risco, tá bom? Essa foi o relatório gerencial do Versalhes VSLH11. Comenta aqui se você gosta desse fundo, o que você acredita, o que você viu diferente de mim. E também deixe seu like também. Espero que esteja ajudado. Você que está com dúvidas, está meio desesperado porque tem perdido dinheiro. O importante é sempre aportar observando principalmente o valor patrimonial, o preço sobre o valor patrimonial, que é o principal indicador, principalmente em fundos de papel, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Vamos que vamos.